Estatuto do Idoso, vídeo de número 14, crimes em espécie. Nós começamos a falar do 96, vamos ler novamente. Discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Aí eu falei que a pena é de 6 meses a 1 ano e multa. Eu disse que aqui era por motivo de idade. Falei no parágrafo 1º que no caso da discriminação, desdenhar, humilhar, menosprezar, seria por qualquer motivo. A pena seria aumentada de 1/3 se a pessoa idosa estivesse sob a guarda daquele agente, daquele que causou essa discriminação, que causou esse dano, esse preconceito, este ato. Então, primeiro caso, por motivo de idade. Tem que ter esse instrumento aí subjetivo, por motivo de idade. No segundo caso, por qualquer motivo, e o caso de aumento de pena. Artigo 97. Deixar de prestar assistência ao idoso quando possível fazê-lo sem risco pessoal em situação de iminente perigo ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. A pena é a mesma, neste caso, é a mesma do parágrafo anterior. Imagine que um idoso que sofreu um certo acidente. Você presenciou, você tem a obrigação de prestar socorro, a não ser no caso que nós vamos observar agora. E esse é o caso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Nós sabemos que existem acidentes em que há a possibilidade de trauma encefálico, traumas na coluna, e necessitam de os corpos de bombeiros, SAMU, um atendimento especializado. Neste caso, você está obrigado a chamar o socorro. Em situação de que? Iminente perigo ou recusar, ou redatar. Se você recusa a prestar o socorro, retarda o procedimento ou dificulta a assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir, neste caso, socorro à autoridade pública. Então, é isso aí, é o não fazer, o deixar de fazer, é uma omissão, é deixar de prestar assistência quando ela não for ocasionar um risco, sem risco pessoal, sem a possibilidade de agravar a situação do idoso. Isso culmina na pena de 6 meses a 1 ano em multa. O parágrafo único diz que a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Isso aqui, pessoal, geralmente cai em concurso público. Essas causas de aumento de pena. Olha, nós temos duas hipóteses a observar. A metade vai aumentar. Imagine que eu sofri a pena de 1 ano. Eu fui condenado a 1 ano de detenção porque eu retardei, eu dificultei a assistência à saúde de um idoso. Por exemplo, eu sou porteiro de uma repartição e eu dificultei essa assistência à saúde ao idoso. Pena de 1 ano de detenção. A pena é aumentada a metade se resulta lesão corporal de natureza grave. O que vem a ser lesão corporal de natureza grave? São aqueles 4 casos do artigo 129 do Código Penal, no parágrafo 1º. A lesão que causa debilidade permanente de membro sentido função, que causa perigo de vida, que causa aceleração do parto ou incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. É lógico que o parágrafo 2º, que são as lesões gravíssimas, também, por exemplo, perda de um membro, ainda deformidade permanente, entre outros casos mais graves. Neste caso, a pena será aumentada da metade se dessa omissão resulta a lesão corporal. Se resulta a morte, a pena é triplicada. Então, 3 vezes o valor da pena se houver, portanto, a morte. Esses casos de aumento você deve memorizar. O caso, saber quando que aumenta, lesão corporal de natureza grave. E triplicada, lesão corporal onde resulta a morte. Artigo 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas
quando obrigado por lei ou mandado. Neste caso aqui, o mais importante é a parte final. Por que mais importante? A lei obriga, por exemplo, a lei obriga os filhos, a lei em sentido amplo, a Constituição Federal, os filhos a cuidar dos pais na velhice. E mandado pode ser um mandado judicial que determinou que determinada pessoa cuidasse daquele idoso. Então, se eu abandono o idoso em hospitais, casa de saúde, entidade de longa permanência ou congêneres e não prover suas necessidades básicas, quando for obrigado pela lei ou por mandato, a pena é de 6 meses a 3 anos e multa. Por quê, pessoal? Preste atenção, se eu abandono em hospital, ele está sendo cuidado. Se eu abandono em casa de saúde, em entidades de longa permanência, ele não vai estar plenamente abandonado. Por isso a pena é pequena, de 6 meses a 3 anos e multa. É lógico, se eu abandonar ele em local que não haja essa proteção, a pena será maior. Aí eu posso ir lá por Código Penal no abandono de incapaz. Neste caso aqui, pena de 6 meses a 3 anos. Guarde para sua prova sempre que houver lei ou mandado de obrigando a proteger, a cuidar daquele idoso. Artigo 99. Expor a perigo entre a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes, ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado. As penas de 2 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se o fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena de 1 a 4 anos. Se resulta morte, reclusão de 4 a 12 anos. Vamos entender esse artigo 99. Estamos falando aqui dos maus tratos. Expor esse idoso a perigo, a sua integridade, a sua saúde. Aquele idoso, ele é abandonado num quarto frio, num quarto úmido ou num quarto escuro, aí neste caso a sua saúde psíquica, então está comprometendo a sua integridade física e psíquica, submeter ele a condições desumanas e degradantes ou ainda privando de alimentos, a inanição, isso aí é gravíssimo. E ainda, cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo. Deve ter o fator subjetivo, então, quando você é obrigado, você é o responsável por ele, ou sujeitando-o a trabalho excessivo e inadequado. Neste caso aqui, é outro crime, é outra espécie. Você não é responsável por esse idoso, mas você o sujeita a trabalho excessivo ou inadequado para que você possa prover alimentos para esse idoso. Então é aquele espertinho que pega o idoso ali, chama ele para ser o caseiro da sua casa. Ele não tem condição de se submeter, aí vem o fazendeiro e contrata aquele caseiro. E ele vai submeter aquele idoso a trabalho excessivo, inadequado, incompatível com a sua idade. Tanto expor a integridade física ou mental, quando essa segunda parte de impor o trabalho excessivo, a pena é de detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Como eu disse, eu acredito que a quantidade de pena não será aplicada na prova, mas saber que se o fato resultar lesão corporal, a pena é aumentada, e quando resulta morte, aí sim, essa parte já é mais interessante você memorizar. Quando a pena resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 4 anos, se resulta morte, será reclusão de 4 a 12 anos. Observe que aqui já é uma pena razoável de 4 a 12 anos, já vai aumentando devido à gravidade da situação. Artigo 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Todos os itens que nós vamos ler abaixo. 1. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Temos exceções? Temos. Desde que seja previsto em lei, por exemplo, no caso da Polícia Militar, que tem estatuto próprio. Alguns estados com limite de 30 anos, outros estados com limite de 28 anos. Fora isso, obstar alguém a cargo público por motivo de idade constitui então um crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano. 2. Negar a alguém por motivo de idade emprego ou trabalho. Olha, há uma vaga de emprego
e essa pessoa se enquadra em todos os requisitos. Só que é um idoso, tem mais de 60 anos, portanto, não é concedido esse emprego a ele, portanto, pode ser até pena de reclusão. Ainda, recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Retardar, a pessoa, como eu já falei, a própria Constituição diz que a pessoa idosa e as crianças, eles têm prioridade no atendimento de saúde. Se eu recuso, retardo, dificulto o atendimento ou deixo de prestar assistência à saúde, a pessoa idosa, pode haver essa pena de reclusão. Agora, deve haver sem justa causa. Dá um exemplo de justa causa que vai justificar o retardo desse atendimento. Por exemplo, chegou alguém ali ferido em estado grave. O médico deixou de atender o paciente para atender outro. É uma justificativa, é causa de excludente. Portanto, situações como essa, que haja justa causa, não haverá pena, mas sem justa causa, pena de reclusão de 6 meses a 1 ano. 4. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil que alude a essa lei. Nós vimos ali que existem as decisões mandamentais, existem as decisões judiciais. O juiz deu uma ordem de execução para uma instituição, alguém fazer ou deixar de fazer algo. E alguém deixa de fazer algo sem justo motivo, não executa aquela ordem judicial, portanto, aí sim haverá uma pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Mais um caso. E o 5º, recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, objeto dessa lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Nós já falamos, entre as funções do Ministério Público, nós falamos sobre ela, que ele requisita diligências para a propositura, para ver ali fundamento à sua ação civil pública. E se ele requisita você informações e você omite dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, portanto, você pode sofrer uma pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa também. Observe que todos nós temos a presença da multa, né? Então, olha, pena de 2 anos, 2 meses e multa, pena de 3 anos e multa, todos está presente também a multa. Artigo 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem motivo a execução de ordem judicial expedida nas ações que for parte ou interveniente o idoso. Mais uma vez, esse sem justo motivo. Observe que a lei sempre dá uma excludente para aquele que tem uma justificação. Em qualquer ação que o idoso for parte, ou seja, o seu interesse, ou ele for interveniente, ou seja, aquele que é interventor, está intervindo em favor de alguém. O idoso, ele é parte, é o seu interesse, ou é interveniente, ele está pleiteando o interesse de alguém. Não importa, você deixou de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial expedida nessas ações que tenham o idoso como parte ou como interventor, interveniente, pena de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 102. Apropriar-se ou desviar-se de bens, proventos, pensão ou outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade. Você é responsável pelo sacar aquele aposentadoria, o provento do idoso, todo final do mês, você dá aplicação diversa para ele, ao invés de comprar os remédios, dar uma habitação digna, alimentação do idoso, você gasta em jogos ou em outro motivo, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Após citar todas, eu vou dar um detalhe, eu vou dizer como que você vai ter que memorizar estes artigos. Nós vimos aqui o artigo 100, 101, 102, agora o 103. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso, não obrigado, por recusa deste, em outorgar a procuração à entidade de atendimento. Pena de 6 meses a 1 ano e multa. Preste atenção no 103, porque já caiu em prova esse artigo e pode cair de novo. Imagine que uma determinada instituição vai abrigar o idoso. Só que quando ela vai abrigar, ela exige
que ele outorgue a procuração à entidade. A entidade é que vai sacar o seu dinheiro, a entidade é que vai cuidar de todos os seus interesses financeiros. E o idoso se recusa. Aí, neste caso, a entidade de acolhimento e permanência nega abrigo ao idoso. Então, neste caso, a pena de 6 meses, 1 ano ou multa. Isso não pode acontecer. Artigo 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativo a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar o recebimento ou ressarcimento da dívida. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O idoso, ele deixa determinada instituição. Ele não quer mais ficar ali, ele quer morar sozinho, com um parente ou em outra instituição. Aquela determinada instituição vai retém o seu cartão magnético, seu cartão de banco ou outro documento com que ela possa receber dinheiros, receber para ressarcimento de dívida. Também é crime, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. 105. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Cuidado em Facebook, aqui entra, YouTube e outras. Exibir, veicular por qualquer meio de comunicação informações, imagens depreciativas. Cuidado com essas pegadinhas. Uma imagem de um idoso escorregando, caindo, pode causar até mesmo a pena de detenção. É o menos provável, mais provável que o juiz te dê uma multa bem alta, uma multa violenta. Artigo 106. Induzir pessoas sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Neste caso, a pena já é maior, já não é detenção. Detenção para prisão simples, é reclusão de 2 a 4 anos. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de seus bens. Eu pego um idoso que não tem muito discernimento, ele já é quase um semi-imputável ali, ele vai e outorga para mim a procuração. Eu vou administrar os seus bens ou vou vendê-los, dispor livremente. Então, pena de 2 a 4 anos. Também é crime, para proteger o patrimônio do idoso. Artigo 107. Coagir de qualquer modo ao idoso a doar, contratar, testar ou outorgar a procuração. Aqui, pessoal, a pena de 2 a 5 anos. Por que a pena é maior do que o 107? Porque aqui é coagir. Eu vou forçar de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar na procuração para eu tomar conta de seu dinheiro e de seus bens. No artigo 106, nós temos que induzir pessoa idosa sem discernimento. Eu vou induzi-la, eu vou convencê-la a me dar a procuração. Pena de 2 a 4 anos. Aqui não, eu vou coagir de qualquer forma. A coação, então, é uma pena maior, de 2 a 5 anos de reclusão. 108. Lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. A pena é reclusão de 2 a 4 anos. O que é isso? Esse ato notarial é um instrumento público pela qual um tabelião, uma pessoa oficial, a pedido de uma parte, constata os atos fielmente para comprovar sua existência ou seu estado. É o caso, por exemplo, de um tabelião que vai ali dar uma autenticidade a certo documento, uma autenticidade, por exemplo, a certo negócio jurídico, a certa transação financeira. Então, lavrar ato notarial, um tabelião que fizer isso, ou qualquer outra pessoa pública que lavrar esse ato, e neste caso, se houver pessoa idosa envolvida e ela não estiver devidamente representada, por exemplo, o seu procurador, ou o seu tutor, ou o seu filho, alguém legalmente, então será crime, pena de 2 a 4 anos. Para encerrar esse vídeo, artigo 109, impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou qualquer outro agente fiscalizador, pena de 6 meses a 1 ano ou multa. Como eu falei,
o Ministério Público ele foi incumbido de proteger o idoso de todas as formas. Então, impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público, do promotor de justiça do caso, então a pena será de 6 meses a 1 ano. Impedir que o Ministério Público visite uma instituição, impedir ou tentar esconder, macular algo da sua fiscalização, então existe a pena de 6 meses a 1 ano e multa. Pessoal, no artigo 109 termina aqui as disposições, ou melhor, terminam os crimes em espécies. A partir do próximo vídeo, nós vamos falar das disposições finais e transitórias. Provavelmente será o nosso último vídeo de teoria. Se não for, haverá mais dois, um de 20 minutos e outro um pouco menor. Em todo caso, eu quero que você faça o seguinte. Essa matéria de crimes em espécies, há muita incidência em concurso público. Todas as provas de concursos, caem 2 ou mais questões sobre crimes em espécie. O que eu vou sugerir a você? Que você possa ler várias vezes. É pouca coisa. Com 5 minutos você lê todos esses crimes em espécies. Leia e releia várias vezes a partir do artigo 96, para você memorizar os detalhes. Não há... a única maneira é uma decoreba mesmo. Se você quiser decorar tempo de pena, faça. Eu nunca fiz isso. Nunca estudei para concurso público. Mas onde causa de aumento de pena, quando é duplicado, como é triplicado, isso vale a pena dar uma olhada. Então, eu aguardo você no próximo vídeo. Valeu, muito obrigado.